Olá, galera irada! Vamos então a mais uma aula sobre blocos econômicos, fechando aí a nossa aula, no caso agora falaremos sobre a União Europeia. Vamos relembrar aquela historiazinha para você poder associar tudo à nossa aula de blocos, viu? Mercosul, agora lá a União Europeia, beleza? Então assim, a União Europeia ela vai ser, vai dar a origem aos primeiros blocos econômicos. Tu lembra na nossa aula de blocos econômicos que os blocos vão começar, a partir de um empréstimo financeiro chamado Plano Marshall, beleza? Então, com esse empréstimo financeiro que os Estados Unidos deu para a Europa, para a Europa Ocidental, para conter a expansão do socialismo, os países da Europa eles vão se unir para evitar uma dependência. E a primeira união, botei para você, foi a Benelux. Essa Benelux existia essa forte integração entre os Países Baixos, a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo, já existia essa cooperação entre eles. Então, oficialmente esse ali, bloco, ele vai se organizar para evitar essa dependência. Tranquilo? Tá, Marcelo. E depois? Depois, oficialmente como um tratado. Por isso que aparece às vezes na prova, fique atento. Qual é o primeiro bloco econômico da Europa? O primeiro oficialmente como tratado foi a CECA, tá? Então nós temos a Benelux com a origem, a primeira ideia, e depois vai surgir lá na década de 50, em 52, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Tá? Marcelo, o que foi isso? Foi um tratado de Paris. Eles pegaram lá a Benelux, entrou mais a França e daí foi aumentando esse bloco. Então por isso que a primeira união é a Benelux, sim, tá? Porém, oficialmente com um tratado organizado com regras claras, vai ser a CECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, um tratado de Paris de 52. E esse bloco tinha como grande objetivo, além da cooperação econômica entre os países, nós tínhamos a garantia do fornecimento de matéria-prima, principalmente de carvão, mineral e aço. Por isso que o nome é CECA. Mais países despertaram interesse e daí em 57, olha lá, em 57, isso vai ser organizado e vai entrar fundando a Comunidade Econômica Europeia no Tratado de Roma. Mais países entram aqui, e vai virar um grande bloco econômico. Esse bloco econômico, algumas regras importantes foram criadas e ajudaram a desenvolver em vários países. A principal regra de cooperação, além dessa cooperação econômica, nós temos o surgimento do Euratom. Marcelo, o que é o Euratom? É um acordo de cooperação da tecnologia nuclear. E vários países da Europa vão construir essa tecnologia a partir da Comunidade Econômica Europeia. Então, a cooperação, por exemplo, a França, mais de 70% da sua energia vem da matriz energética nuclear. Um clima na Europa, onde bem variado, temperado para o clima mais frio, dificulta a geração de energia, por exemplo, solar, hidrelétrica. Não quer dizer que não tem utilização. Sabe que nos dias atuais, os países da Europa são os países, principalmente a Alemanha, que utilizam muita energia solar, mesmo estando numa região temperada. Mas nessa época, obviamente, eles queriam uma solução para aquele momento. Então, a tecnologia nuclear é uma fonte de energia que tem os seus pontos positivos, não depende do clima como principal, ocupa um pequeno espaço. E as hidroelétricas, que seria uma alternativa, os rios europeus são rios muito utilizados para navegação, então isso aí dificulta. Tranquilo? Beleza, então essa é a Comunidade Econômica Europeia, essa é a Comunidade Econômica Europeia que vai ser fundada no Tratado de Roma. Então só para botar aqui a cidade, o primeiro Paris, o segundo foi Roma. Beleza. Aí vários países vão ingressando ali no decorrer, O Reino Unido vai entrar na década de 70, depois nós temos na década de 80, entrando ali Grécia, Portugal, Espanha, vários países vão entrando com o tempo nesse bloco, E esse bloco, quando chega à década de 90, na década de 90 é bem importante que nós temos o fim da Guerra Fria, começa a decair em 89, oficialmente em 91. Se você perceber, no mundo nós temos a intensificação, o surgimento de vários blocos econômicos. E um deles é a União Europeia. Então, oficialmente em 92, vira esse bloco a União Europeia. Um tratado lá, uma cidade holandesa de Maastricht,
Marcelo, repita. Maastricht é um holandês, né, na parte nordeste da Holanda, lá, né, nordeste da Holanda. Então tu sabe que é algo diferente aí. Para você entender, o Tratado de Maastricht vira a União Europeia com mais países ingressando. Quando ela foi fundada, né, desde o começo lá dos 3, no decorrer, quando ela foi fundada, ela já tinha 15 países membros, 15 países filiados. Nós estamos explicando aqui para você a evolução, tranquilo? Tá, Marcelo, vamos lá, continuando então. Vamos entender aqui a evolução, então vamos lá, ó. 2004, vários países vão entrar, 10 países vão entrar. Então nós contamos a historiazinha do começo da União Europeia, que é o começo praticamente, né, da origem dos blocos, depois a evolução desse bloco. Várias regras foram sendo criadas. O que é importante de entender que no começo desse bloco tinha apenas o acordo de cooperação econômica, cada país, né, mais independente, e a partir do momento da União Europeia, esse bloco começa a ter uma visão maior de cooperação, maior de integração e também, né, visando muito a questão social. E isso aí gera um descontentamento em várias nações, principalmente nações, né, que dominam mais evoluídas, principalmente França, Reino Unido e até a Alemanha, porque eles têm que cumprir os acordos. Então eles muito mais ajudam do que recebem em troca, aí gerando movimentos, né, de saída, como foi o Brexit, e agora temos a França aí, né, querendo ou não sair do bloco. Obviamente que a gente vai acompanhar o que está acontecendo, porque a tendência é, né, do Reino Unido diminuir aí muito a sua economia, porque várias empresas, né, não mais satisfeitas vão perder aquela facilidade, as vantagens de estar no bloco, né, estão começando a sair do Reino Unido. Mas nós vamos ver isso, o que vai acontecer, e se for, né, uma mudança drástica, a gente vai gravar uma nova aula. Fique tranquilo, hein? Então tá, 2004 nós temos os ex-socialistas. Não precisa gravar os países, né? Mas saber que são os ex-socialistas. Marcelo, cite alguns: Letônia, Lituânia, Estônia, República Tcheca, né? Eslováquia, aí Chipre, vários países que pertenciam ao lado da Europa, né, oriental, que já foram países socialistas, vão entrar. Então, com esses mais 10 países, que foi lá em 2004, esse bloco agora tem 25 membros. Em 2007, ao Unirado, tivemos 3 países querendo entrar: Romênia, Bulgária, né, e a Turquia. Pediram para ingressar. Romênia e Bulgária, aceito, beleza. O bloco então passou para 2007, mais 2, fechou aí 27 membros. Marcelo, por que a Turquia ela foi negada? A Turquia ela foi negada ao Unirado, né? A alegação foi por ter uma instabilidade política. A Turquia ela faz fronteira com o Iraque, um dos países que ela faz fronteira, né? Dentre outros países ali do Oriente Médio, né? A Turquia tem a parte europeia e a parte asiática, tu sabe disso. E aí, obviamente, alguns países da Europa, né, alegam que existe uma instabilidade política no país e ela tem ainda que adequar toda a sua questão econômica para poder cumprir lá os acordos. Esse foi o motivo do da sua entrada ser negada. Os cientistas políticos alegam, né, que o medo realmente foi, né, de ser uma grande porta de entrada, né, para terroristas, tendo em vista que essa instabilidade política que existe é muito associada aos curdos. Os curdos, né, é o maior povo sem território do mundo. Eles ficam uma parte da Turquia, uma parte do Iraque, naquela região do Oriente Médio ali. Então eles reivindicam o território. Muitos deles de religião, obviamente, muçulmana, árabe. E a Turquia ingressando poderia ser, né, uma porta de entrada, porque a União Europeia tem como uma de suas características a livre circulação de pessoas, tá? Fique atento a isso aí. Em 2000, a Turquia continua pedindo para entrar. Ela está no processo ainda, né, tentando se adequar e provar para o bloco que ela tem a condição de entrar. A Croácia entra em 2013, chegou então a 28 membros, tá? Marcelo, tem 28 agora? Não, sabe que não. Nós falamos que é 28 menos 1 porque o Reino Unido está em todo o processo, né, de retirada e teve o plebiscito, lembrando que foi o segundo plebiscito. Veja a nossa aula lá de atualidades e blocos econômicos. Então nós temos hoje 27 membros, ou 28 menos 1, no caso, né, do Reino Unido ter saído. Beleza, galera irada? Marcelo, fale um pouco mais sobre esse bloco. Bom, esse bloco eles têm vários acordos, a União Europeia. A União Europeia, quando ela foi fundada, ela segue a evolução. Todo bloco, tá? Vou apagar aqui para você, ele vai seguindo uma evolução ao Unirado. Então, quando ele começa
como área de livre comércio, ele vira uma união aduaneira, ele vira um mercado comum e ele pode virar uma união monetária. Essa é a evolução. Você viu na nossa aula de Mercosul, que o Mercosul começou aqui, né? Veio para cá, estamos aqui. O objetivo do Mercosul é virar um mercado comum do Sul, esse é o grande objetivo dele. Bom, a União Europeia foi igual, ela vai começando aqui com a Benelux e a CECA, né? Ela passa para essa condição e ela vai passar para a condição de mercado comum quando, Marcelo, em 92, tá? Então esse processo de evolução aqui, já botar desde a década de 50, ela foi aqui até mais ou menos a década de 80, quando novas regras vão sendo criadas no decorrer do tempo e esse bloco ele vai evoluindo. Como assim regras? Nós temos, por exemplo, vários pilares. Eles acabam dividindo, os economistas, os cientistas políticos, isso em pilares. Então nós temos lá, por exemplo, o pilar da agricultura. Quando eu falo agricultura na União Europeia, é uma agricultura única. Eles têm o chamado Programa Agrícola Comum, uma cooperação de tecnologia, né, de subsídios para ajudar o agricultor. Se você associar isso à nossa aula de urbanização, eu sempre gosto de falar, né, para você associar. Lembra que eu devo ter falado para você que a França, por exemplo, ela tem 78% de urbanização, enquanto o Brasil já está quase próximo a 90%. Né? Isso não quer dizer que o Brasil é melhor do que a França, é porque a França ela tem política ao pequeno agricultor, né? Também ao grande agricultor, obviamente, mas isso aí faz com que a pessoa não saia do campo, ela consiga ter uma boa condição no campo. Então, isso é muito através dessa política agrícola comum, com a prática de subsídios. Essa ajuda, então, que é dada, né, ao pequeno agricultor. Tá entendendo? Então, essas regras que foram criadas, esses pilares, potencializam os países, fortalecem os países. Então, fortalece ali as economias, obviamente, né, com esses programas, esses pilares que acabam criando regras de cooperação. Então nós temos os pilares da agricultura, como eu falei, nós temos os pilares, né, da questão que envolve a justiça, a migração, então esses acordos de migração, de receber refugiado, né, regras que são criadas, né, que vão fazendo aí o bloco ficar mais unido, tá? Então temos pilar da agricultura, pilar do meio ambiente, pilar da justiça, né, pilar da migração e também a questão econômica, com a criação da moeda única. E é por isso, aluno irado, que esse bloco econômico, alguns economistas estão considerando ele já uma união monetária, que seria um novo estágio do bloco econômico, o estágio mais evoluído. Marcelo, mas por que alguns chamam ele de mercado comum e outros de união monetária? Porque não são todos os países que acabam aderindo, adotando o euro. Então, por mais que ele circule, né, em todo o bloco, na verdade em toda a Europa ele circula, então eles acabam falando que não é uma moeda realmente exclusiva em todo o bloco. Alguns países não querem aderir. Tá? Então a gente vai trabalhar com esses dois conceitos de mercado comum e união monetária. Tem que interpretar bem a questão, né, para poder não cair em pegadinha. Tranquilo? Isso é tranquilo, é fácil, vem comigo que é fácil, hein? Tá? Então nós temos esse bloco aqui, né, com a moeda comum. Nós temos os representantes de cada país, eles formam um parlamento e aí vão tomando decisões e o líder, o presidente desse parlamento, que é, né, da União Europeia, ele vai modificando. É da Itália, agora é da Espanha, agora é da França e assim vai modificando. Quando fala de União Europeia, não podemos esquecer da crise ali em meados do ano 2000, né, que vai se identificar mais 2008, 2009, e os países europeus mais afetados, eles foram denominados de PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, né, Grécia e Espanha, os porcos, tá? Esses países entraram em crise principalmente pelos elevados gastos públicos, gastando mais do que arrecadavam. Com a crise dos Estados Unidos, vai potencializar a crise na Europa, principalmente porque existe, né, investimentos paralelos. Bancos europeus compraram as ações lá do subprime, veja nossa sala de crises, né, e acabam também sendo afetados e assim comprometendo a economia deste bloco. Tranquilão? Tá? Fique atento aí. E obviamente foram criados planos de austeridade fiscal, que seria o quê? Né? Cortar os gastos, reforma na Previdência, né? Aumentar ali a contribuição através de impostos ou de forma de trabalho, né, de cada uma da população da comunidade dos países da Europa e os países principais, a Alemanha, né, França e Reino Unido, nessa ordem, eles têm que assumir mais compromissos para que esse bloco e também não prejudique consequentemente as suas economias.
Beleza, galera irada? Esta foi a União Europeia, apenas para complementar as nossas aulas de blocos econômicos, Mercosul, atualidade. Fechamos aqui com a União Europeia. Em breve se verá aí a resolução de exercícios anteriores de Enem de vestibulares pelo Brasil sobre blocos econômicos, né? Estamos gravando aí cada vez mais aulas para vocês. Um super beijo no seu coração e até a nossa próxima aula aí.